Bem-vindos a mais uma fase do curso, a fase 5. Caminhamos a passos largos para o encerramento dessa parte em EAD. Sem mais delongas, vamos ao tema. Áreas máximas, espaçamentos, afastamentos e obstruções. Iniciando pelas áreas máximas de proteção. Lembram-se na fase 2, quando a gente aprendeu sobre válvula de governo e alarme, a VGA? A gente falou sobre áreas máximas de proteção. Mas em resumo, uma coluna de alimentação do sistema de sprinkler, que é controlada por uma válvula de controle, uma válvula de governo, atende a uma área de proteção, cujo tamanho dessa área se refere a uma classe de risco. Isso consta numa tabela específica que a gente viu naquela oportunidade na fase 2, que é a tabela 8 da NBR 10897. Temos a área máxima servida por uma coluna de alimentação que, por sua vez, é controlada por uma válvula de governo. Temos também a designação da NBR 10897 de 2020, colocou esse complemento por pavimento, seguindo aquele pré-requisito de único princípio de incêndio na edificação. E é isso, temos o tipo de risco, risco leve, se feito por cálculo hidráulico, área máxima servida por uma coluna de alimentação por pavimento, são 4.800 metros quadrados. Ordinário, cálculo hidráulico, 4.800 também. Leve e ordinário, se feito por tabelas, 2.300. Extraordinário, se feito por cálculo hidráulico, 3.700. E mesma coisa para armazenamento, se feito por cálculo hidráulico, 3.700 metros quadrados. Então, são essas as áreas máximas de proteção do sistema. Áreas máximas de proteção por coluna de alimentação. Relembro a situação que a gente aprendeu em fase anterior das edificações com múltiplos riscos. Uma edificação com risco leve, risco ordinário 1. Acho que não vai servir muito bem o exemplo, porque risco leve e ordinário têm a mesma área máxima, mas considerem uma edificação com risco leve e o risco extraordinário. Nessa edificação, cada classe de risco deve respeitar ao seu limitador máximo imposto pela tabela 8. Vou até ler o trecho da NBR 10897 que fala exatamente sobre isso. Nos casos em que o sistema for utilizado para proteger simultaneamente uma área de risco extraordinário ou armazenamento, 3.700 metros quadrados de área máxima servida por uma coluna de alimentação por pavimento. Continuando, de risco extraordinário ou de armazenamento e uma área de risco leve ou ordinário, leve e ordinário 4.800 metros quadrados, a área de risco extraordinário ou de armazenamento não pode exceder a área especificada na tabela 8. E a área total de cobertura não pode exceder aos 4.800 metros quadrados, que é a maior área que temos aqui para uma área máxima servida por uma coluna de alimentação por pavimento. Perfeito? Ficou claro? Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Vamos pensar, então, em um exemplo de risco extraordinário grupo 1. Vamos pegar o exemplo de um hangar, ok? E esse hangar, que possui a área máxima servida por uma única coluna, por uma coluna de alimentação por pavimento de 3.700 metros quadrados, esse hangar ele possui também um risco leve, um escritório para fazer a gestão administrativa. Então, esse escritório risco leve possui a área máxima servida por uma coluna de alimentação por pavimento de 4.800 metros quadrados. Então, para que seja possível o uso de apenas uma única coluna de alimentação, uma única válvula de governo, esse hangar dessa edificação não pode ultrapassar 3.700 metros quadrados, conforme essa tabela. E a área total da edificação, a área total de cobertura do sistema de sprinkler, não pode passar os 4.800 metros quadrados. Caso ultrapasse, necessitará de mais uma coluna de alimentação. Então, entendemos que uma coluna de alimentação pode servir a mais de um risco, a mais de uma classe de risco, desde que respeitados os limites impostos pela tabela 8. A área máxima
por coluna de alimentação tem como finalidade principal a divisão desse sistema em setores, de forma que não seja necessário desligar todo o sistema para fazer uma manutenção, para fazer uma troca de um bico de sprinkler. Serve, fazendo um paralelo com o sistema elétrico, seria algo aproximado a um disjuntor. Desliga-se parcialmente essa rede para fazer uma manutenção específica em determinado ponto. Então, essa é a área máxima de proteção. E agora partiremos para o segundo tema. E falaremos sobre áreas máximas de cobertura de um chuveiro apenas. Antes de vermos como que se determina a área do chuveiro, como a gente calcula essa área do chuveiro, vamos ver o que a norma brasileira determina como os limites máximos de cobertura para cada tipo de situação, para cada tipo de bico. E lembrando novamente que existem inúmeras possibilidades na NBR e fica inviável a gente passar item a item da NBR falando para cada tipo de situação. A gente trouxe aqui nos próximos slides algumas tabelas trazendo as principais situações, mas sempre que possível, sempre que necessário, consultem a norma. Vamos começar pelas áreas máximas de cobertura de um chuveiro para chuveiros automáticos tipo pendente e upright. Iniciando aqui pela tabela 10. Vejam que eu deixei em destaque aqui em vermelho o assunto que estamos estudando nesse exato momento. Isso vai acontecer também nas próximas tabelas. Então essa tabela 10 é sobre áreas de cobertura máxima por chuveiro automático para chuveiros tipo em pé upright ou pendentes de cobertura padrão. Então vejam lá, vou pegar um exemplo. O tipo de teto incombustível, o método de cálculo por cálculo hidráulico, a área de cobertura, se o risco for leve, vai ser de 20,9 metros quadrados. E assim por diante nas demais situações, demais exemplos. Então, tabela 10 fala sobre áreas de coberturas máximas por chuveiros, tipo em pé e pendentes, de cobertura padrão. Temos também a tabela 11, que fala também sobre área de cobertura máxima por chuveiro, tipo em pé e pendentes, só que de cobertura estendida. Novamente, mais um exemplo. Tipo de teto sem obstruções. Se for risco leve, a área de proteção vai ser de 37,2 se essa distância máxima entre chuveiros automáticos for de 6,1. E também assim por diante nas demais situações. Se o teto for sem obstruções, a área máxima de proteção vai ser de 24 metros quadrados, se a distância máxima entre chuveiros for de 4,9. Aí temos todos esses exemplos. Falamos sobre chuveiro automático tipo em pé. Vamos lá para o chuveiro automático tipo sidewall, o lateral, que é a tabela 12. Então, as áreas de cobertura máxima por chuveiros tipo laterais de cobertura padrão é de, se for risco leve e o acabamento da parede for combustível, de 11,2 metros quadrados. Se for incombustível ou combustibilidade limitada, 18,2 metros quadrados. E assim por diante. Temos aqui também o exemplo de risco ordinário. Tabela 12, então, para chuveiros automáticos tipo sidewall laterais. Temos para chuveiros de controle e aplicação específica, CCAE, lembram? Ou pode ser também CMSA, Control Mode Specific Application. É o chuveiro que atua de modo de controle e se caracteriza por produzir gotas grandes, destinado para edificações onde o incêndio que porventura possa ocorrer tem uma alta intensidade, normalmente depósitos. Para chuveiros CCAE, temos a tabela 13. Área de cobertura máxima, se a área protegida for sem estrutura porta-pallets, como eu falei, normalmente são depósitos, e o teto for incombustível, por exemplo, a área máxima de cobertura é de 12,1 metros quadrados. Se for área protegida com estrutura porta-pallet e o tipo de teto for incombustível, 9,3, dá uma diminuída. Então essa tabela 13 serve para chuveiro de controle de aplicação específicas, os gotas grandes.
Já para chuveiros ESFR, Early Suppression and Fast Response, temos a tabela 14. Vejam lá, área de cobertura máxima para chuveiros ESFR, sendo o tipo de teto incombustível, a área de cobertura máxima é de 9,3 metros quadrados. E se for combustível desobstruído, a área máxima de cobertura é de 9,3. Para chuveiros ESFR, aquele chuveiro que atua de modo supressão, apresenta uma resposta rápida para controle o mais rápido possível do foco do incêndio. Então, a gente viu aqui os limites máximos estabelecidos pela normativa para cada tipo de bico, os principais. Vimos do chuveiro pendente e o upright de cobertura padrão estendida, sidewall, CCAE, vemos também ESFR, acabamos de ver. Mas como é feito no momento da elaboração do projeto, como é calculada essa área máxima de cobertura de chuveiro, até para ver se atende aos limites máximos dessas tabelas da NBR 10897. Vamos ver agora. A área de cobertura do chuveiro, a S, seria essa aqui, a área do sprinkler, se dá pela multiplicação da distância entre o chuveiro automático ao longo do mesmo ramal, esta distância até o próximo chuveiro, ou no caso do último chuveiro do ramal, o dobro da distância até a parede ou obstrução. Escolhe-se a maior entre essas dimensões. Uma dessas duas é o S, essa distância ao longo dos ramais. Multiplicação desse S com o L entre ramais, que seria a distância perpendicular àquelas onde as retas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus, correto? Até o chuveiro do ramal adjacente. Essa distância até o chuveiro do ramal adjacente. Tem que optar pela maior distância entre os chuveiros de cada lado, igual a esse exemplo. Esta distância, tomando por base esse chuveiro automático. Essa distância até o próximo chuveiro é de 3,7. E esta distância é de 3. Então, opta-se para fazer o cálculo da área do chuveiro pela maior distância, que é de 3,7. E outra coisa, vejam que são distâncias até os sprinklers, correto? São distâncias entre os chuveiros automáticos dos ramais e não as distâncias dos ramais. Esse é um pequeno detalhe que pode fazer um pouco de diferença. Então são as distâncias entre sprinklers e não até os ramais, ok? Então temos essa opção, a distância perpendicular até o chuveiro do ramal adjacente, ou no caso do último ramal, esse é o último ramal, seria o dobro da distância até a parede ou obstrução. Escolhe-se a maior entre as dimensões, ou a distância até o chuveiro do ramal adjacente, ou, no caso do último ramal, o dobro da distância até a parede ou obstrução. Essa é o L, entre os ramais. Então, a área do chuveiro automático se dá pela essa multiplicação dessa medida ao longo dos ramais, multiplicado por essa medida entre os ramais. Vamos usar esse exemplo ao lado para explicar um pouco melhor, mais detalhadamente. Vamos levar por base esse sprinkler número 1. A distância até o próximo chuveiro no mesmo ramal, distância entre ramais, é de 3 metros. Okay? E a distância do último chuveiro do ramal até essa parede, ou poderia ser uma obstrução, é de 1 metro. Então, vezes 2 ia dar 2. Qual que é a maior medida? 3 metros. Então, esta medida S, ao longo dos ramais, 3 metros. Aí vamos fazer entre ramais. Esta distância é de 3,7 até o próximo chuveiro do ramal subsequente. E a distância do último ramal, do chuveiro do último ramal, até esta parede é de 1,5 m.
vezes 2, 3. Qual que é a maior? 3,7. Então, a área de cobertura do chuveiro vai ser 3 vezes 3,7, que dá 11,1. Essa é a área desse sprinkler 1. Acho que ficou bem explicado. E assim por diante nos próximos chuveiros. Se a gente fizer também do chuveiro 2, é o mesmo conceito. Aqui seria 3 metros ou 3,7? 3,7. E qual é a maior distância entre chuveiros? Seria 3 ou 3,7? 3,7 também. 3,7 vezes 3,7 vai dar 13,69. Temos mais um exemplo. Aqui é um exemplo da própria NBR, como vemos aqui na marca d'água. Mesma coisa, pessoal. A distância, qual que é a distância S? É 4,60 ou até a parede aqui 0,9, que seria 1,8 vezes 2. 4,60 é a distância no mesmo ramal. E essa dimensão L entre ramais seria 3,10 ou 1,80 vezes 2, 3,60. 3,60. Então a área do chuveiro vai ser S vezes L. 4,60 vezes 3,60. E a área que vai dar a área do chuveiro de 16,6 metros quadrados. Informando que esse tipo de cálculo serve para chuveiros tipo pendente ou upright de cobertura padrão, ok? Serve também para chuveiros CCAE de gotas grandes e chuveiros ESFR. Para chuveiros de cobertura estendida, vou até ler o que a própria NBR fala. Chuveiros de cobertura estendida, a área de cobertura desses chuveiros não podem ser menores do que aquelas especificadas para cada tipo de chuveiro a ser utilizado de acordo com as características ensaiadas e aprovadas por entidade ou laboratório de reconhecida competência técnica. E as áreas devem ser quadradas conforme mostrado na tabela 11. Ou seja, tem que atender minimamente ao que foi ensaiado no laboratório competente. Vamos passar. Opa! Esquecemos do chuveiro sidewall. Chuveiro sidewall, também temos os critérios de cálculo que não vamos pormenorizar aqui, que é muito específico, mas constam na NBR. No item 7.6.1.3. Correto? Mas o cálculo mais comum é esse que vimos de cobertura padrão para chuveiro pendente, upright, serve também para chuveiros de gotas grandes, chuveiro SFR, chuveiro de cobertura estendida, tem esse caso específico que eu falei, e chuveiro sidewall, temos também na NBR a explicação mais pormenorizada no item 7.6.1.3. Lembramos do sidewall, vamos prosseguir. Passamentos máximos e mínimos entre chuveiros. Só fazendo novamente uma lembrança do que a gente acabou de ver, é apenas uma iniciação, uma introdução ao que será visto na fase 6 do curso de noções de cálculo e dimensionamento. Salvo engano, com o capitão Pinese. O capitão Ronaldo também deve passar alguma coisa a respeito, na parte de prática de análise. Agora sim, prosseguindo, espaçamentos máximos e mínimos entre chuveiros. Começando pelos espaçamentos máximos entre chuveiros. Essa exigência se dá para não haver claros, não haver vãos entre áreas de cobertura de chuveiros, para não haver áreas não cobertas pelo sistema de chuveiros automáticos. Para chuveiros automáticos tipo pendente e upright, inicialmente, novamente temos a tabela 10 aqui, de cobertura padrão, mas dessa vez damos destaque às distâncias máximas entre chuveiros em pé ou pendente, chuveiro em pé ou pendente de cobertura padrão. A distância máxima entre chuveiros, quando o teto for incombustível e calculado por cálculo hidráulico, seria para sistema leve ou ordinário de 4,6 e é o mesmo entendimento do que a gente já passou anteriormente, ok? E também temos aqui a tabela 11, que é para a distância máxima entre chuveiros automáticos, para chuveiros tipo spray em pé ou pendente também, só que de cobertura estendida. Vejamos lá. Para teto sem obstruções, em risco leve,
será de 6,1 quando a área de cobertura máxima por chuveiro for de 37,2, ok? Esse bico de cobertura estendida é bem efetivo em estacionamentos com o teto plano, certo? E é importante também lembrar que o projetista tem que se atentar, sempre olhar o catálogo do bico para ver esses pormenores, para ver se atende aos ditames das tabelas das nossas normativas vigentes. Vamos prosseguir para a próxima tabela. Agora para chuveiros tipo sidewall, tipos laterais. Tabela 12. Distância máxima de chuveiros automáticos, tipo spray, laterais de cobertura padrão. Distância máxima ao longo da parede, para risco leve, quando o teto é incombustível 4,3 e combustível também 4,3. E para risco ordinário, 3 metros para ambas as situações, para teto combustível ou teto incombustível. Para chuveiros de controle e aplicação específica, ou CMSA, gotas grandes. Novamente temos a tabela 13. Distância máxima entre chuveiros automáticos para chuveiros CCAE. Para a área protegida sem estruturas porta-pallet, a distância máxima entre chuveiros será de 3,7 para tetos incombustíveis ou combustível desobstruído e de 3,1 para combustível obstruído. E assim vai. E para chuveiros ESFR, a tabela 14. Distância máxima entre chuveiros para tipo de teto incombustível. Se a altura do telhado for até 9,1 de 3,7, a altura do telhado acima de 9,1, 3,1 também para tetos combustíveis desobstruídos. E para teto combustível obstruído, não é permitido chuveiro ESFR. E quanto aos espaçamentos mínimos entre chuveiros? A NBR também nos traz essa informação. Veja essa tabela montada. Para chuveiros pendente e upright de cobertura padrão, minimamente 1,8 metros. Caso sejam instalados anteparos, conforme preconiza a NBR, essa distância mínima de 1,8 pode ser menor do que previsto em norma, do que 1,80. Para chuveiros pendentes upright de cobertura estendida, 2,40, a mesma observação. Sidewall cobertura padrão 1,80 e também tem algumas exceções pormenorizadas na NBR, se porventura se depararem com esse tipo de situação, com espaçamento mínimo entre chuveiros laterais de cobertura padrão, consulte a NBR. Temos a situação de chuveiro de controle para aplicação específica, 2,40 metros, espaçamento mínimo, e SFR também 2,40. São esses os espaçamentos mínimos. É muito importante respeitar esses afastamentos mínimos entre chuveiros. Então é importante o senhor verificar isso em vistoria. Eles se devem para que o acionamento de um chuveiro não impeça o acionamento do chuveiro mais próximo desse, adjacente a esse. Porque isso resfriaria esse outro chuveiro que ainda não foi acionado, atrasando ou até inviabilizando o funcionamento desse. Então está aí a importância de manter esse espaçamento mínimo entre chuveiros. Passamos mais um tema de espaçamentos e vamos para os afastamentos máximos e mínimos das paredes. Primeiramente, os afastamentos máximos das paredes, Então, senhores, em regra, a distância de um chuveiro automático até a parede não pode exceder metade da distância máxima permitida entre chuveiros automáticos, beleza? Não pode exceder a metade dessa distância máxima. Isso para todos os chuveiros que a gente estudou. Chuveiro de cobertura padrão, estendida, chuveiro em pé, pendente, sidewall, ESFR, CCAE, para todos. E essa medida é perpendicular à parede. Vamos no exemplo aqui usando esta tabela. Para um risco leve feito por cálculo hidráulico, teto incombustível.
a distância máxima entre chuveiros é de 4,60. Então, como não pode exceder a metade dessa distância, o afastamento máximo do chuveiro até a parede é de 2,3, ok? É simples assim para todos os tipos de chuveiro. Existem alguns casos específicos, e eu deixei aqui essa lembrança para consultar a NBR, porque existem alguns casos muito específicos para salas pequenas, para ambientes onde não formam ângulos retos, ambientes irregulares. Então, novamente, aquela orientação de sempre, consultar a NBR nesses casos muito particulares. Existem N situações previstas na NBR e não tem condições de explicar uma aqui item por item. E sobre os afastamentos mínimos de paredes, bem simples. Para qualquer tipo de chuveiro, o afastamento mínimo é de 100 milímetros, 10 centímetros. Vejam essas fotos. Em vistorias, infelizmente, é comum encontrar situações como essas. Muitas em decorrência de alteração de layout do ambiente, inserção de paredes de drywall e o não reposicionamento dos bicos nesse novo ambiente. Mas na fase 7 do curso a gente vai falar, a gente tem um item específico que trata sobre esse tema de inconsistências e irregularidades constatadas em vistoria. Então é isso, afastamento mínimo de chuveiros à parede para todos os tipos de chuveiro, conforme a NBR, 10 centímetros, 100 milímetros. E ainda sobre esse tema de afastamentos máximos e mínimos de paredes, vamos passar aqui rapidamente a distância máxima e mínima entre o defletor e tetos e forros. Chuveiro do tipo pendente ou upright de cobertura padrão e cobertura estendida em tetos sem obstruções, primeiramente. O mínimo é de 25 milímetros, 2,5 cm, e o máximo de 300 milímetros, 30 centímetros. Vejam esse exemplo. Aqui um chuveiro upright. A distância máxima entre esse defletor e o teto teria que ser de 30 centímetros, 300 milímetros. E o mínimo de 2,5 cm, 25 milímetros. É muito comum em entrega de obra, essa caneta é essa parte da tubulação, está muito distante, está muito prolongada, distanciando demasiadamente o defletor e o teto, e por sua vez não atendendo a norma. Isso ocorre porque as empresas, as construtoras, na expectativa do proprietário, do responsável pelo uso, instalar um forro posteriormente, deixam essa caneta um pouco mais prolongada, mas quando o vistoriante, no momento da vistoria, chega, ele vai constatar essa irregularidade e não pode, correto? Então é normal encontrar em entrega de obra, em primeira vistoria, esse tipo de inconsistência. O defletor com distanciamento maior do que deveria, com a distância maior que 30 centímetros do defletor ao teto. Existem também alguns casos específicos, desníveis de telhado, situações de cumieiras, tetos inclinados, orientações dos defletores nesses tetos inclinados e, novamente, a mesma situação. Não vou passar todos os casos. Se depararem com esse tipo de situação, consultar a normativa, consultar a NBR. Vamos para o próximo. Chuveiro tipo pendente ou upright de cobertura padrão e cobertura estendida, agora em tetos com obstruções. Vou soltar a foto aqui. O defletor do chuveiro automático, vejam ele aqui é um upright. Deve ser posicionado entre 25 milímetros a 150 milímetros abaixo da superfície inferior do elemento estrutural. Certo? E também outra informação, a segunda parte aqui. E há no máximo 560 milímetros, 56 centímetros de distância do teto. Essa é a situação para tetos com obstruções. Existem algumas exceções e devem ser consultadas na NBR. Mas, via de regra, essa é a situação para tetos com obstruções, para chuveiro tipo pendente ou upright de cobertura padrão e cobertura estendida. Para chuveiro tipo sidewall de cobertura padrão e cobertura estendida, mínimo de 100 milímetros e máximo de 150 milímetros. Chuveiros de controle para área específica em tetos sem obstrução, mínimo de 150, máximo de 200 milímetros.
Chuveiros também de controle para área específica, gotas grandes, em tetos com obstruções, mínimo de 150 e máximo de 300 milímetros. Possui algumas condições específicas. ESFR pendentes, fator K, 200 ou 240, mínimo 150 milímetros, máximo 350. ESFR pendentes também, fator K, 320 ou 360, mínimo de 150 e máximo de 450 milímetros. Chuveiros e ESFR agora upright, fator K 200 ou 240, mínimo 75 milímetros de distanciamento entre defletor e teto e máximo de 300 milímetros. E para chuveiros ESFR em tetos com obstruções, permite-se instalar os ramais transversalmente às vigas, né? Pode atravessar as vigas, porém os chuveiros ESFR, os chuveiros, devem ser posicionados nos vãos e não abaixo das vigas. Então é isso. Senhores, constei todas essas observações, todas essas situações, mas somente a título de estudo nosso, conhecimento, para quem ainda não teve esse tipo de informação, não leu, ter esse primeiro contato com essas informações. Mas sempre que necessário, sempre que possível, sempre que for necessário em alguma análise, alguma vistoria, se deparar com algum tipo de situação, os senhores saberem que essas peculiaridades estão constadas em norma, estão positivadas. E não é intuito decorar, saber de cabeça todos esses afastamentos, áreas máximas, espaçamentos, obstruções. Não, só para saber que essas informações, quando necessário for, estão contidas na normativa, estão disponíveis para consulta. Ok? Vamos prosseguir. E finalmente, vamos falar sobre obstruções à descarga. Mesma linha dos itens anteriores, para esse assunto em específico, obstruções, existem mais de 50 itens e subitens só referente a obstruções na NBR 10897, falando sobre diversas possibilidades de alturas, de metragens e tudo mais. Então, se for preciso se deparar com uma situação muito específica, consulte a NBR, ok? Mas para a gente ter um panorama geral, vamos iniciar. Temos a situação de afastamento vertical mínimo de obstruções. Obstruções essas, vamos pegar de exemplo aqui, localizadas diretamente abaixo dos defletores. E dependendo da distância, elas podem prejudicar a descarga do bico de sprinkler. Exemplo, poderia ser aqui, ó, uma estante de escritório ou até estocagens em depósitos. É importante preservar esses afastamentos para não interferir na cobertura de descarga. Para a cobertura padrão ou estendida, esse distanciamento, esse afastamento vertical mínimo é de 45 centímetros. E para CCAE ou ESFR, esse distanciamento mínimo é de 90 centímetros. Então vejam aqui, ó, nessa figura. Esse afastamento vertical do defletor de 45 centímetros, no caso de chuveiro de cobertura padrão, lembre-se, 45 centímetros no caso de chuveiros de cobertura padrão. Ele já proporciona uma área de cobertura, cadê o mouse? Está aqui. Ele proporciona uma área de cobertura de um raio de aproximadamente 1,3 metros. Só esse distanciamento de 45 centímetros do vertical do defletor até a primeira obstrução. Temos os afastamentos mínimos laterais de obstrução no teto. Vejam nessa figura. Não pode haver obstruções igual a essa que impeçam a formação do cone de aspersão. Esteja na projeção da formação desse cone de aspersão. E como falei, existem diversas tabelas, muitas variantes. Mas eu coloquei essa aqui para a gente ter como um exemplo. Se a distância entre o chuveiro, esse chuveiro, e a lateral da obstrução, essa lateral, for menor que 300 milímetros, que 30 centímetros, a distância máxima do defletor acima do nível inferior da obstrução tem que ser zero. Então ela tem que estar aqui na projeção. Se essa distância entre chuveiros automáticos e a lateral da obstrução for maior que 30 centímetros
e menor que 45 centímetros, ele estiver um pouco mais para cá, essa distância máxima entre defletor acima do nível inferior da obstrução, se for o caso de chuveiro de pendente ou em pé de cobertura padrão, já pode ir para 65 milímetros, 6,5 centímetros. Então, se tiver a 30 centímetros, mais que 30 centímetros e até 45, ele já pode ficar 6,5 centímetros acima do nível inferior da obstrução. Ok? Tá aqui. Eu poderia estar mais ou menos por aqui. E assim, por conseguinte. Também temos aqui esta foto ilustrativa do que a gente já acabou de explicar. E senhores, há também algumas situações de afastamentos laterais de tesouras, treliças, extremamente comuns em hipermercados, pavilhões, indústrias, enfim. No caso dessas estruturas metálicas com grandes vãos. E há tabelas específicas também na NBR 10897. Então, se depararem em situação de vistoria e surja algum tipo de dúvida por parte do vistoriante ou por parte do acompanhante, existem tabelas específicas na NBR 10897. E para finalizarmos essa parte de obstruções, obstáculos, temos o afastamento mínimo de obstruções no teto frontais ao defletor do chuveiro sidewall, de cobertura padrão. Esses chuveiros sidewall, vou até soltar a foto aqui já. Esses chuveiros sidewall, eles devem ser distribuídos focando diminuir essas possíveis obstruções e caso isso não seja possível, devem ser instalados chuveiros automáticos adicionais para garantir essa cobertura adequada ao risco. Então vamos lá. Os chuveiros automáticos tipo spray laterais de cobertura padrão, estamos falando aqui de cobertura padrão, devem ser instalados a no mínimo 1,20 m de distância dessas obstruções, que pode ser alguma luminária ou qualquer outro tipo de obstrução. Obstruções semelhantes. E a própria NBR, ela traz para a gente essa tabela, a 17, sobre o posicionamento do sprinkler sidewall em relação ao teto, para situações onde as obstruções estão localizadas a 1,20 m ou mais de 1,20 m de distância do chuveiro. Vejam lá, vamos pegar o exemplo. Em situação onde a distância dos chuveiros automáticos laterais, sidewall, da obstrução for menor que 1,20 m, se esta distância entre o chuveiro sidewall e a obstrução for menor que 1,20 m, a distância máxima do defletor acima da parte inferior da obstrução tem que ser 0. Então, esse chuveiro sidewall deveria estar exatamente aqui, na projeção da obstrução. Se por um acaso for maior ou igual a 1,20 m e menor que 1,50 m, essa distância máxima do defletor acima da parte inferior da obstrução pode ir para 2,5 cm. Então, se tiver uma distância aqui de mais de 1,20 m e menor que 1,50 m, pode subir esse chuveiro a 2,5 cm da projeção inferior do obstáculo, da obstrução. Existem alguns casos específicos também nessas tabelas seguintes, devendo o responsável optar pela melhor tabela, adequando a sua demanda. E para finalizar esta fase 5, temos algumas situações especiais, que não se tratam especificamente de áreas máximas, espaçamentos, afastamentos e obstruções, mas está na sequência desses assuntos. Eu resolvi colocar aqui também para a gente ter como conhecimento. Essas situações especiais estão todas contidas no item 7.12 da NBR 10897, versão de 2020. Esses itens falam sobre espaçamentos encobertos, shafts, escadas, postos e casas de máquina de elevadores, espaços sob plataformas de cargas externas e marquises e similares. Então, eles falam espaços encobertos, precisa de proteção nesses locais? Está lá no item 7.12. Shafts, precisa. Escadas eu vou até falar porque é muito rotineiro. Escadas precisa de proteção sob as escadas, exceto em escadas enclausuradas. E os demais itens também estão todos contidos no 7.12. Postos e casas de máquina de elevadores, espaços sob plataforma de cargas externas, marquises e similares. Então, se os senhores se depararem com algum tipo de situação como essa
e precisar fazer essa consulta, já sabem que podem consultar, pela 10ª vez que relembro isso, a normativa vigente, a NBR 10897. E para não finalizarmos a nossa fase sem aquela famigerada questão, vamos lá, considerem o seguinte cenário. Uma área administrativa de um hospital que possui o sistema de chuveiros automáticos, então essa área administrativa é de risco leve, e esses bicos instalados nessa área administrativa são todos de cobertura padrão, ok? E agora considere uma prateleira nessa área administrativa e um bico de sprinkler instalado imediatamente acima, esse bico de cobertura padrão. Qual que é o distanciamento mínimo entre o material no topo dessa prateleira e o defletor do chuveiro automático? Qual que é essa distância mínima que a NBR preconiza? Letra A, a resposta correta. O distanciamento mínimo seria de 45 centímetros. Finalizamos aqui mais uma fase do curso, a fase 5. Estudamos áreas máximas, espaçamentos, afastamentos e obstruções. A próxima fase, a fase 6, será de noções de cálculo e dimensionamento, ministrado pelo capitão Pinese, e também sobre prática de análise de projeto, ministrado pelo capitão Ronaldo, ambos da divisão de análise centralizada. Extremamente capazes para passar o conteúdo para os senhores da melhor forma possível. Já adianto que é um conteúdo um pouco mais denso e requer total atenção, mas tenho certeza que os senhores vão tirar o melhor proveito. Então, uma boa avaliação e nos vemos na fase 7 do curso, que será sobre vistoria técnica. Até lá!